Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da segunda semana da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 23 até o 31, que nos diz assim: Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo, o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu criastes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Por meio do Espírito Santo, disseste através do Teu servo Davi, nosso pai: Por que se enfurecem as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam unidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, nessa primeira leitura, nós temos alguns pontos chaves, que podem saltar aos nossos olhos aqui para a nossa compreensão. Eu coloquei aqui exatamente 4 tópicos que a gente pode fazer aqui, aprofundamento à luz dessa leitura. O primeiro tópico é o seguinte: é você perceber que nessa leitura o povo fez uma oração comunitária. Pedro e João poderiam ter feito oração solitários, mas eles fizeram uma oração junto ao povo. E a gente percebe a força que a oração comunitária tem. O povo todo reunido, ao escutar os relatos de Pedro e João, rezaram juntos. E para que então que serve aí a oração comunitária, Diante de tantas perseguições, diante de tantas intempéries, diante de tantas dificuldades, a oração comunitária ela tem um poder de fortalecer a fé. Eu sei que nós podemos rezar sozinhos. Eu sei que a gente pode rezar sem ninguém por perto. Eu sei que Deus escuta a minha prece quando eu faço ela só. Mas quando nós estamos juntos, a oração do irmão junto da minha, diante das minhas dificuldades, tudo começa a ganhar um novo efeito. E além disso também é interessante você perceber que o ressuscitado ele continua agindo na comunidade. E é sempre isso que Lucas, enquanto evangelista, mas também enquanto escritor de Atos dos Apóstolos, sempre quis deixar muito claro. A presença do Cristo ressuscitado está atuante. É uma presença dinâmica, é uma presença viva no meio da comunidade primitiva. Um outro ponto que a gente também pode refletir, amados irmãos e irmãs, é quando você olha o versículo 31. Veja, Pedro e João chegaram falando que estavam presos, de que foram ameaçados pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes. E naquele momento é claro que aquele povo que ouviu, de algum modo, ficaram com algum tipo de medo. E eles rezam, e segundo o texto no versículo 31, ao final da oração, o lugar onde eles estavam tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente. O Espírito Santo é essa força, podemos dizer assim, uma força transformadora. É uma força que é capaz de, quando nós estamos desanimados, amedrontados, tíbios, fracos, medrosos, tímidos, ele tem o poder de transformar-nos e fazer o que aconteceu com esse povo. Mesmo com as dificuldades, mesmo com os medos, mesmo com as ameaças, ainda conseguir ter coragem. E aí, amados irmãos e irmãs, o mesmo Cristo que um dia ressuscita, ou melhor, o mesmo Espírito Santo que um dia ressuscita Jesus Cristo, o mesmo Espírito Santo que conduziu a missão de Jesus, o mesmo Espírito Santo que ali cobriu Maria com sua sombra para lhe acontecer de fato a encarnação do Verbo, é o mesmo Espírito Santo que agora enche toda a igreja de coragem. É o mesmo Espírito Santo também que deseja encher o meu coração e o seu coração de muita coragem, amados irmãos e irmãs. Tá faltando coragem?
eu poderia então dizer que está faltando Espírito Santo na sua vida. Está faltando parresia, está faltando ânimo, está faltando dinamismo. Falta Espírito Santo. É Ele. Não acho que são cursos que vão resolver. Não acho que é dinheiro que vai resolver. Vou até abrir esse espaço para vocês para dizer uma coisa. Eu coordenei um grupo de oração durante 4 anos e meio. Foi ali dos meus 16 até meus 20 anos. E eu não tinha emprego. Eu não tinha carro, não tinha moto. Inclusive nem tenho carro, nem tenho moto hoje também. Mas eu não tinha nada. Como eu não tinha emprego, então quantas e quantas vezes eu não tinha nem muito dinheiro para poder ajudar ao grupo a fazer uma coisa ou outra. Mas mesmo sem dinheiro, Deus sempre providenciou. Não é dinheiro que está faltando. Para a evangelização acontecer, não é faltar dinheiro. Tem paróquias aí que tem gente com muito poder aquisitivo e a paróquia não faz nenhuma ação evangelizadora direito. Sabe por quê? Porque não é o dinheiro que resolve. E nem a quantidade de pessoas. Mas é a presença atuante do Espírito Santo. E amados irmãos e irmãs, outra coisa também, o terceiro tópico que eu queria falar é dizer a vocês que os discípulos, eles não se calam. Sabe por quê? Porque quem tem certeza da ressurreição não consegue se calar. A gente não consegue se calar diante daquilo que a gente viu, experimentou, viveu. Eles não conseguem, mesmo que queiram, mesmo que as pessoas tentem dar um jeito, mas a presença do ressuscitado, a certeza, faz com que as bocas não se calem. E o último tópico para terminar é você perceber que nessa oração que é feita aqui, é uma oração também que analisa a ressurreição de Jesus. A pregação primitiva ela tinha como foco o evento da cruz e o evento da ressurreição. Isso era muito latente na mentalidade daquele povo. E aí, toda e qualquer perseguição, ela começa a ser vista à luz do mistério pascal. Então, tudo aquilo que acontece na vida daquele povo, ele ganha um novo sentido, ganha um novo brilho. É a chave para entender o sofrimento. Então, eu agora começo a olhar meu sofrimento com uma nova ótica, como se eu estivesse colocando um óculos, sabe? Eu olho, não enxergo muito bem de longe, mas quando eu coloco o óculos do mistério pascal, eu digo, nossa, aquilo que para mim eu só via sofrimento, agora eu vejo um novo sentido. Agora eu percebo, por exemplo, que a perseguição que a gente está vivendo não é um castigo, não é Deus que nos castiga, sabe? Mas é um sinal de que nós somos fiéis. Então, se o povo nos persegue, é porque estamos sendo fiéis a Deus. Se não estivéssemos sendo fiéis, aí tinha um problema, porque ninguém nos perseguiu, o povo ia concordar conosco, o povo ia aplaudir a gente. Então veja, a grande ótica para mudar a nossa visão sobre o sofrimento é a ótica da Páscoa, a ótica pascal. O mistério da Páscoa traz um novo sentido para o nosso existir, traz um novo sentido para a nossa vida, traz um novo sentido para tudo aquilo que a gente está vivendo. Então quero convidar você a ganhar então essa nova mentalidade à luz da Páscoa. Que de fato o mistério da paixão e ressurreição de Jesus ilumine a nossa vida e nos faça entender qualquer perseguição jamais será um castigo, mas pelo contrário, é um sinal da nossa fidelidade ao Senhor. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, te aguardo daqui a pouco aqui no canal às 7 da noite para o estudo do Evangelho, também nesta segunda-feira. Até já!